Tranquilo, pessoal? Então, só para a gente fazer aqui um apanhado geral, né, sobre engrenagens, né, é só para a gente fazer, né, uma introdução e falar um pouco do dimensionamento. Só que, como nós estamos no último dia aí, o pessoal acho que tá certo tô achando que o pessoal tá meio cozido aí. Então, só fazer aqui essa introdução, daí eu já libero vocês aqui, então. E eu deixo esse material lá para vocês darem uma lida. Todo mundo conseguiu entregar os trabalhos ainda ou não? Ou vocês estão fazendo? Já entregou? Já tá lá no campus. Já tá lá no campus. É, lá no campus. Então, o que que é a ideia só de engrenagens aqui, né? A engrenagem, na realidade, tem essa. Oi, oi, Luiz. Ah, beleza. Tô escutando. Só uma perguntinha do artigo lá. É só uma pessoa precisa postar? É, só uma pessoa precisa postar, não precisa ser um grupo inteiro, não. Beleza, valeu. É, só que, então, só para a gente falar um pouco sobre engrenagens, né? Então, a engrenagem é a função de transmitir potência, né? E além disso, como ele está transmitindo potência, vai transmitir torque. E além de transmitir torque, então ele transmite torque, né? As relações de vai transmitir torque, vai mudar a relação, né, de torque e muda a relação, né, de rotação, né? Através daquelas relações lá que vocês viram lá, né, de que a velocidade periférica de uma é igual à velocidade periférica da outra, né? Então, ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2, né? Onde esse ômega seria o quê? A minha velocidade angular, né? Velocidade angular. Então, como vocês já fizeram exercício, então vocês já estão aí, já estão craque nisso aí, né? Só as engrenagens, então, elas podem ser de formato cilíndrico, são as chamadas engrenagens de dentes retos. Elas podem ter o formato cônico, o formato helicoidal, né? Essa engrenagem de formato reto, na realidade, é a chamada cremaleira. Não é engrenagem de dentes retos, é engrenagem de formato reto. Engrenagens planetárias, né? Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, de um diferencial de um carro, ou uma engrenagem interna, né? Você tem a engrenagem aqui e fica uma outra engrenagemzinha aqui que fica rodando em torno dessa outra engrenagem. E a ideia de parafuso sem fim é o formato. É, sim, é, sim, isso daí. E aqui seria parafuso sem fim, a ideia mesmo, né, de uma conexão, né, de uma coroa, né, uma engrenagem helicoidal aí, uma, um par sem fim aí, para fazer essa redução, né, de velocidades. Isso aqui é muito encrudado em redutores de velocidade, né? Então, geralmente essa coroa aqui é de bronze, né? Bronze, latão, e aqui geralmente é aço temperado, aço temperado, né? Então aqui são as engrenagens em formato cilíndrico ou as engrenagens de T retos. Aí, isso,
isso daí vai depender muito, né, da tua especificação do projeto. Obviamente, né, que os redutores na questão, né, transmissão de torque, o torque, por exemplo, né, se você está pensando em torque, né, aumentar o torque, um redutor, ele cumpre muito mais cumpre mais essa função, né? Por exemplo, eu quero reduzir a velocidade, mas também ganhar um grande torque na minha transmissão. É um redutor de velocidade cumpre. Mas eu quero, por exemplo, variar a velocidade, não estou pensando tanto no torque. Por exemplo, uma transmissão por correia faz bem essa função. E além disso, né, a transmissão por correia é a facilidade de manutenção, né? Já a questão de transmissão por engrenagens, né? Você tem essa dificuldade de manutenção, e além disso, né, que você tem que sempre estar monitorando, né? Por exemplo, se você tiver, por exemplo, um sistema aqui, por exemplo, né, uma caixa redutora, né? Então, geralmente, você vai ter que estar fazendo análise de óleo, né, para estar verificando se está tendo limalha de algum, né? Limalha aqui de bronze, alguma coisa aqui, até para você fazer a tua manutenção, né? Análise de óleo são técnicas preditivas, né, de manutenção. Fazer análise de vibração, para quê? Para como isso aqui tem, né, frequências, né? Como isso aqui está entrando com uma frequência, isso aqui está sendo contra frequência, então o espectro de frequência tem frequências bem conhecidas, né, de redutores, né, vão dar picos justamente na redução dela. Você jogar isso aqui, né? Você tem um domínio no tempo, sinal no tempo. Aí você aplica uma técnica matemática, você sai do sinal do tempo para a frequência, chamada transformada de Fourier. Aqui a gente aplica, né, uma técnica discreta chamada transformada rápida de Fourier, FFT. Você sai desse sinal no tempo e leva para a frequência. Então, na frequência, você vai ver só, se for uma onda senoidal, você vai ver uma coisa assim. Se for um sinal periódico, né, por exemplo, o que é um sinal periódico? É um sinal formado por várias ondas senoidais, né? Que você consegue fazer isso através de uma série de Fourier, né? Então, você soma vários sinais. Lógico, você vai ver um sinal tudo assim, né? Mas isso aqui fosse um sinal 1, mais um sinal 2, mais um sinal 3, né? Então, você vai ver o quê? Você vai ver harmônicas, né? Uma vez harmônica, né? Três vezes, duas vezes harmônica, que são sinais referentes a cada função harmônica que está fazendo esse sinal periódico. Então, você consegue visualizar isso no espectro, né? Por isso que o espectro de frequências, né? Uma ferramenta bastante poderosa aqui para você fazer a manutenção preditiva. Por quê? Porque à medida que o teu defeito começa a aumentar, obviamente que a tua amplitude de vibração, né, também aumenta. Então, é uma técnica bastante poderosa, né? Além de você permitir, consegue então enxergar, né? Para cada defeito, isso aqui tem espectros bastante característicos, né? Então, acho que vocês vão ver isso aqui em vibrações semestre que vem, né? Trabalhar sinais, né? Como vai de um domínio para o outro. Tem sinais lá que você consegue, você vai ver lá que tem sinais que está em frequências muito, muito elevadas. Daí você aplica uma outra técnica transformada de Hilbert, leva uma alta frequência para baixa frequência, né? E a técnica do envelope, por aí vai. Então eu tenho essas rotinas aqui, eu tenho todas elas programadas, né? Eu não só analiso, como eu programo essas técnicas matemáticas e faço otimização, né? Técnicas de processamento de sinais e por aí vai. Então, você consegue, né? Agora, uma correia, né? Que eu falei, a correia, se você está pensando só em variação de velocidade, a correia cumpre bem a função, né? Você não vai pensando tanto em torque, mas tem a facilidade da manutenção. Aqui você tem uma dificuldade, né? Que tem que ter uma tensão maior, né? Além do que o processo de fabricação, né? Para fabricar aqui
É uma engrenagem é bem mais difícil. A correia, a polia, você já só compra, troca, né? Agora, muitas vezes, par de engrenagens, né? Você não vai ter ele comercial, né? Você vai ter que mandar fabricar muitas vezes, né? Que são, então, as engrenagens de dentes retos. Então, aqui tem algum teste, encontra aqui algumas engrenagens comerciais, né? São as engrenagens de dentes retos. A outras é o par cônico, né? Qual que é a vantagem do par cônico? Que permite, então, né, você fazer, né, uma conexão, por exemplo, um engrenamento em 90 graus, por exemplo. Se você pode entrar, por exemplo, né, nessa direção aqui, né, movimento, e sair nessa direção no movimento aqui, né? Então, essa é a vantagem de utilizar um par cônico, né? Formato helicoidal, né? O helicoidal também você consegue isso, né? Você pode colocar perfil uma engrenagem helicoidal aqui e outra nesse sentido também, né? Você pode entrar no movimento aqui e entrar com outro e sair com outro movimento em cima, né? Só que qual que é a desvantagem, né? Qual que é a ideia, né? Por exemplo, se você está olhando um eixo, o eixo aqui, por exemplo, está sujeito a forças, né? Por exemplo, tridimensionais. Então, como os mancais de rolamento têm que suportar, né, essas forças devido ao engrenamento, então, por exemplo, se eu colocar uma engrenagem helicoidal, até por causa da forma da helicoide, né, ele vai ter uma componente axial de força. Então, é justamente que você vai ter que colocar algum rolamento que compense a ação dessa força axial aqui, né, a ação da força axial, né. Então, se você tem que colocar aqui um rolamento autocompensador, algum rolamento que o quê? Que compense o efeito axial, né? Não apenas rolamento que suporta apenas carregamentos radiais, né? Então, engrenagem tem esses poréns, né? A análise, a própria, desde engrenagens, né? Como está engrenando, vai ter esse surgimento de forças radiais e axiais. Aqui seria engrenagens formadas de ente retos, né? Na verdade é mesmo, só que aqui é uma cremaleira, né? Uma cremaleira, né? Então, conforme esse aqui cara roda, esse cara faz esse movimento linear aqui, né? Esse movimento linear. E nós temos engrenagens planetárias, como eu falei, né? É uma engrenagem interna, vamos dizer assim, com dentes internos. Então, esse cara gira e as outras engrenagens vão girando, né? Ao longo dessa, ao longo dessa outra engrenagem aqui. Isso aqui é muito utilizado na ideia do diferencial do carro, né? Só que aqui é uma, é uma planetária cônica, né? Até aqui fica um parzinho cônico aqui, planetária cônica. E aqui o parafuso sem fim, né? Muito utilizado, então, na ideia de redutores de velocidade. Bastante encontrado, né? Redutores de velocidade. Então, se você pegar os redutores da SCW lá, aqueles mais comuns, né? Tem aqui, né? Então, se vocês perceberem, né? Não sei se o pessoal trabalha com lubrificação, né? Se pegar o catálogo da SW, o catálogo de engenharia, né? O catálogo de montagem, conforme você monta, aqui tem os pontos, né, de lubrificação, né? Então, conforme você monta, né, para cada, se você vai montar ele assim, se você vai montar ele, né, vai mudando aqui os pontos de lubrificação e a coleta do nível aqui também, né, para você verificar o nível. Isso que é bem legal, tá? No catálogo da SW. Né? Mas para selecionar redutores, né, se pegar o catálogo de engenharia, né, são algumas especificações que tem que relacionar, geralmente, né? Geralmente você vai ter que verificar, né, o momento de inércia que ele vai ter que levantar, né, potência. Então existe um catálogo de engenharia da SW.
Existe o catálogo online também. Você pode fazer um cadastro lá no SW, aí você põe algumas informações, daí ele sai com o código do redutor também, né, para determinada aplicação, né? Isso aqui é bem legal. Pena que não vai dar tempo de te mostrar, né? Mas no catálogo da SW você faz isso aqui, né? Online. Né? Você entra com os dados, ele sai lá. Depois eu tenho que dar uma procurada no catálogo de engenharia da SW aqui nas minhas coisas, até diz que se der tempo eu mostro para vocês. Você está nesse computador no outro. Bom, em relação, né, às características geométricas das engrenagens, você tem que pensar, né, que você vai fabricar essas engrenagens, né? Vai fazer a fabricação. Geralmente essa fabricação, né, o método mais comum que você vai fazer, você vai mandar usinar essa aqui, esse cara. Eu vou fazer uma usinagem. Ou seja, o que é a usinagem, pessoal? A usinagem, a gente vai retirar material aqui até se chegar, né, até se chegar, né, no formato desejado. Então, você vai retirando, né, material, ou chamado cavaco, né, até se chegar aí na forma desejada aí né, do produto final. Então, né, e, não, tem algumas que são forjadas, né? Tô falando isso aqui é o processo mais comum industrial, né? Hoje, assim, engrenagens forjadas são engrenagens gigantescas, né? Com as engrenagens, assim, de navio, né? Mas é a aplicação industrial, né? No dia a dia, né? Você geralmente manda usinar, né? Manda usinar. Então, aí geralmente você vai seguir algumas normas, né? De dimensão. Então, aqui você vai ter o diâmetro, né? Você vai ter esse diâmetro externo, né? Esse diâmetro externo, né? Que é esse diâmetro aqui. Você vai ter o diâmetro primitivo, que é esse diâmetro aqui, ó, que vai do centro até mais ou menos o meio do dente. Você vai ter o diâmetro de raiz, que vai pegar a raiz, né? Ou o diâmetro de pé de dente, né? Que é esse de cá aqui. E você vai ter o diâmetro interno do pé de dente. Esse aqui é o diâmetro da cabeça de dente e o diâmetro interno do pé de dente, que é esse DF aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, vai depender desses parâmetros, né? Por exemplo, o diâmetro primitivo, ó, ele sempre vai ser uma relação entre o módulo da engrenagem e o número de dentes, né? O diâmetro de base vai ser o quê? O diâmetro primitivo vezes esse ângulo de engrenamento, esse alfa. Esse alfa, geralmente, para as engrenagens, né, de dente retos, geralmente é 20 graus, se eu não me engano. Se eu não me engano. Uma coisa na cabeça. É 20 graus, né? Geralmente é 20 graus. Então, esses caras aqui, então, é, existe, então, né, alguns cálculos que você faz, né? Obviamente, né, que quando você vai usinar lá, esse cara aqui, para você dar o passo aqui, tem um divisor aqui, você vai fazendo uma fresa, né? Então, com o número, né, com o número de dentes que você quer, tal, você vai dar o número de voltas no divisor aqui, ele vai fazendo os dentes da engrenagem de dentes retos. Você vai ver esses cálculos aqui na disciplina de usinagem, se cursarem. Aí você faz um cálculo aqui no divisor, né, na fresa lá, e, obviamente, né, para cada volta ele vai fazendo
O passo que você quer aqui, ele vai fazendo, então, vai construindo a engrenagem aqui. Então, né, o passo é uma relação entre o quê? Entre o módulo da engrenagem e seria o comprimento de ar, por esse π aqui, ó, né? A espessura do dente do primitivo, né? Que é o S0, essa espessura aqui, ó. É o T0 por 2, né? Então, geralmente, pessoal, se a gente tivesse no presencial, né, a gente podia fazer uma prática, na realidade, através de um paquímetro, a gente pudesse ir medindo, né, essa engrenagem, contando os dentes, e com base nesse cara aí, chegar em todas essas grandezas. Então, aqui vocês dão uma olhada depois, né, que são grandezas bastante importantes na fabricação das engrenagens. Mas o que mais interessa aqui, do ponto de vista de projeto, é a relação entre o número de dentes o módulo e o diâmetro primitivo. Então, a pergunta que vocês devem estar perguntando, beleza, eles estão falando de grandezas do plano, né? Mas a engrenagem tem uma certa largura, né? Chama assim. Tem uma certa largura B. Então, essa largura aqui, se a gente for dimensionar, né? Teoricamente, né? Essa engrenagem, então essa largura, ela é proveniente, né, do dimensionamento. Então, geralmente, a gente vai utilizar algumas normas, né, para dimensionamento. Essas normas, geralmente, que a gente vai utilizar para dimensionamento de engrenagens, a gente vai utilizar as normas da AGMA. O que é a AGMA? É Association of Gear Manufacturing, né? Uma associação de fabricação de engrenagens aqui. Então, essa AGMA, ela traz uma série, né, de requisitos para o dimensionamento de engrenagens aqui. Então, ó, a relação, né? Ó, a relação entre, por exemplo, o diâmetro, né? O diâmetro primitivo e, né, a sua respectiva largura, que isso aqui vai dar uma ideia de volume, né? Ela é igual a essa expressão aqui, ó, que é o torque, a pressão admissível, a relação de transmissão, vezes multiplicado por um fator de serviço. Essa pressão admissível, né, o torque a gente vai saber que a gente quer, e essa pressão admissível, em geral, né, para o dimensionamento, ela vai estar relacionada, por sua vez, com a dureza do material. O que é a dureza, pessoal? Qual que é a definição de dureza? Antônio, uma carga pontual, né? Carga pontual. Então, aqui, a dureza, né?
geralmente em escalas, né? Escala Brinell, escala Hockel C. Então, a gente vai fazer uma conversão apenas, né? Apenas qualitativa de Brinell para Hockel C, porque às vezes você extrapola de Brinell para Hockel C. Eu quero deixar claro que o ensaio Brinell é diferente do ensaio Hockel, que vai mudar os indentadores, né? Obviamente. Né? O ensaio de dureza é Brinell, a diferença do escala do ensaio Hockel. A gente pode fazer uma conversão entre aspas qualitativas, para a gente ter uma ideia de quanto que isso aí variaria em grandeza Brinell e dureza Hockel, né? Então, o que a gente está quer descobrir nessa equação aqui? Qual seria a largura da minha engrenagem? Esse aqui é um fator, né? O torque, a pressão admissível, esse cara é a relação de transmissão, né? Que seria relacionado com o quê? Com a redução da engrenagem. Né? E esse fator de serviço, obviamente, é um fator qualitativo. Né? Então, a pressão admissível, ó, como eu falei, é essa expressão, né? Vai ser 0,47 vezes HB dividido por um W elevado a um sexto. O que é esse HB? Seria a dureza Brinell, né? Ou Brinell. Chama de dureza Brinell, né? Dureza Brinell. Então, né? A dureza Brinell, por exemplo, alguns aços, né? Fundido, aço 1020, aço 1000, estão nessa faixa aqui, ó. E aqui seria um fator de durabilidade. O que é esse fator de durabilidade? 60 vezes o quê? A rotação do pinhão vezes H. Esse aqui é a duração em horas, que seria o quê? A duração em horas que você espera horas de serviço. Eu quero que essa engrenagem dure 10.000 horas de serviço. Dividido por 10 a sexta. Uma estimativa de duração em horas de serviço. Por exemplo, lá em um ano, você vai fazer, né, isso aqui para 2, 3 anos. Então, 10.000 horas, 20.000 horas. Então, isso aqui é horas de serviço, né, que você vai estimar, né, de acordo com a tua demanda de produção ali. Bom, o que acontece? Como eu falei, né, o limite máximo da escala Brinell é 600 newton por metro, por milímetro quadrado. Então, o que a gente faz? A gente sai, né, de uma escala Hockel e faz uma conversão equivalente entre Hockel e Brinell, através dessa tabela aqui. Então, você vai ver o valor da dureza em Brinell e você vai ver qual que é o valor respectivo em Hockel. Geralmente em Hockel C. Por quê? Porque a maioria dos aços ligas, né, a maioria dos aços ligas, né, eles têm, né, dureza medidas em Hockel C. Bom, quando vocês calculam, né, essa fazem esse cálculo, né, da pressão admissível, né, vocês vão chegar num certo valor, que é um certo volume, né, um certo volume. O que me interessa é, com base nisso, determinar, né, determinar a largura, né, da minha engrenagem. Eu posso fazer isso
através de uma segunda equação, ó, né? Porque, teoricamente, eu também, às vezes, não conheço meu diâmetro primitivo. Não tenho minha relação do meu diâmetro primitivo. Né? Então, eu posso chegar numa segunda relação, isso aqui por norma, através das condições de engaste da minha engrenagem. Então, por exemplo, B por D0, para uma engrenagem B apoiada, tem que ser um valor de 1,2. E para uma engrenagem balanço, P por D tem que ser um valor de 0,75. Então, esse valor entre largura e diâmetro primitivo é o valor Y, né? Então, eu tenho B1 por Y D1. Então, se eu pego esse cara e substituo nessa equação aqui, ó, né? Nessa equação aqui, eu encontro o meu diâmetro primitivo e, com base no meu diâmetro primitivo, eu encontro ainda o quê? O módulo da minha engrenagem. Determino o módulo que essa engrenagem deve ter. Deve ter. Bom, mas o que acontece? Vamos dizer que você deu o módulo de 2,47 aqui, calculando. O módulo, ele é normalizado, ou seja, né? Você não vai conseguir um módulo de 2,4, de 2,47. Por exemplo, o módulo entre 1 e 4, o incremento 0,25. Você vai ter, então, o módulo de 1, né? 1, daí 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, por aí vai. Sempre incrementando 0,25. Então, o módulo mais perto que você chegaria ali seria o módulo de 2,5, né? Por exemplo. Porque você vai ter que sempre utilizar módulos normalizados de acordo com a norma. Justamente para fabricar lá e dar certo, né, a fabricação da engrenagem. Então, beleza, ó. Então, com essa equação, você consegue a largura e encontra o módulo de ângulo primitivo. Eu precisava de uma terceira equação para avaliar o quê? Como que você tem o efeito dessa força tangencial aqui, né? O que vai acontecer nesse cara? Isso aqui essa força tangencial está levando excedente a uma flexão, né? A força tangencial é fácil de calcular, né? Você sabe que a força tangencial, ela é uma relação entre o torque e, né, o raio, né? E se pode escrever em termos de ângulo primitivo. Essa força tangencial vai causar flexão que pode levar, né, essa ruptura aqui do meu dente. A força radial, ela é uma relação, né, ó, né, entre a força tangencial e a força radial em relação, né, ao ângulo alfa, que seria a tangente, né, devido a esse ângulo de engrenamento. Como esse ângulo de engrenamento é 20 graus, a gente consegue calcular essa força radial aqui. Isso é por norma 20 graus, né? E com isso consegue calcular também, né, a força ainda resultante. Então, com base nesse cara, né, se eu conheço minha força tangencial e conheço um fator de forma, né, você vai pegar um fator de forma ainda, que é um parâmetro dimensional, como que fosse para levar em conta a concentração de tensão e aqui um fator de serviço para você levar em conta como fosse um fator de segurança, dividido, né, obviamente, né, pela largura e pelo o módulo de engrenagem, esse cara vai dar uma tensão. Se a tensão máxima
que calculei aqui, né, for menor ou igual à tensão de escoamento do material, ele satisfaz o meu requisito de projeto. Então, esse fator de forma aqui, ó, você vai pegar essa tabela aqui, né? Essa tabela aqui. Você vai relacionar o número de dentes, né, com esse fator de forma. E o fator de serviço, obviamente, vai depender, né, de quantas horas por dia aqui. Isso aqui também é tabelado. As fábricas de papel lá. Uma fábrica. Não. Daí você pode. Eu acho que eu acho que deve ter alguma outra tabela. É que essa aqui eu só trouxe. Eu vou dar uma olhada no livro lá, são 3 tabelas. Mas geralmente começa com 10 dentes, né? É que você não vai ter engrenagens muito menores que 10 dentes, né? Senão, se você tiver outro com outros dentes, você vai ter que fazer interpolação. Mas geralmente você não vai ter engrenagens aí com 8, 9, com, sei lá, 5 dentes. Não vai ter. Caso seja menor do que 10, utiliza já com 10, né? Aqui a fábrica de papel lá, por exemplo, os fatores de serviço, 1,25, 1,50, né? Isso aqui são fatores aí de acordo com a AGMA, né? São fatores, novamente, só para majorar essa equação aqui, né? O fator disso aqui é um fator qualitativo, vamos dizer assim, de majoração. Você vai majorar só a tensão, né? E aqui é a norma. Não, é uma norma, é uma norma, é uma norma. É Association Gear Manufacturing, né? Você pode. Mas é que você pensa o seguinte, né? Se você for pensar em larga escala, sim, né? Você está na indústria e quebrou uma engrenagem, você vai fazer o que? Vai fumando, fazer. Vai. Sim. É aí produção forjada ou metalurgia do pó, né? Ou metalurgia do pó. Por exemplo, engrenagens de motocicletas é através desse mecanismo de sintetização, né, de metalurgia do pó, que é muito melhor que o forjamento. O forjamento e o acabamento, se você pegar, só que, só que a questão, mas só que a metalurgia do pó, o acabamento superficial é melhor, né? E a questão ali não é nem acabamento superficial. A questão da metalurgia do pó que dá um controle dimensional muito superior ao forjamento, né? Que o forjamento geralmente você tem que fazer, às vezes, uma usinagem ali, né? Você não consegue um controle dimensional tão preciso igual a metalurgia do pó. Então você vai fazer a sintetização. Não estou dizendo que é regra, né? Você vai de processo para processo, né? Por exemplo. Mas se for fazer a larga escala, obviamente, né? Que usinagem não. Usinagem é um processo muito mais demorado. Lógico, você vai fazer, às vezes, um forjamento ali, né? Ou, por exemplo, se for pegar de engrenagens motocicletas, a maioria, né, se for, por exemplo, de indústria, a maioria é tudo mecanizado. Também, também não. Também não. É. Só que, assim, o forjamento é um processo muito caro. Né? Não faz assim, né? Pensar, o cara vai, né, por exemplo, é só pensar em larga, em grande série, né? Você vai fazer, sei lá, grandes números de engrenagens.
Mas você quebrou uma engrenagem lá, você vai mandar usinar, né? Porque até mesmo, putz, é um processo muito caro. Processo muito caro, né, irmão? Mesma coisa, metalurgia do pó, um processo muito caro também. Não são processos baratos. E a metalurgia do pó é mais barato. E tem a vantagem que a metalurgia do pó é mais barato que forjamento. Né? Vocês vão ter que pegar o pó lá, sinterizar, colocar na matriz, sinterizar e colocar no forno, né? Então é mais barato, né? Mas muitas vezes esse processo não imagina, mas, por exemplo, muitas questões ainda, além de ser, se for, por exemplo, bloco de motor, essas coisas, isso aí não é nem forjado, nem nada, é geralmente que é fundido, né? Então, você faz a fundição, né, larga escala, que é um processo muito barato, fundição, né? Por que o processo de fundição é barato? Porque o processo de fundição, os moldes, né, os modelos, né, que os modelos geralmente são fixos, né, são de madeira, né? Mas os moldes geralmente é de areia, né? E a gente pode reutilizar essa areia. É muito barato fundir, fundir é muito barato. Então você funde e depois o que você faz? O que você faz das montadoras, né? Geralmente lá eles fundem, né? Por exemplo, se for pegar a Rubner aqui, Ponta Grossa, que é uma fundição grande, funde e depois eles fazem o quê? Só uma usinagem para tirar um sobremetal, né? Para dar um acabamento superficial adequado. Então, o processo de fabricação é muito variável, né? Você tem que ver para né, você desenvolver um processo de fabricação para cada material, você vai ter que fazer um checklist ali de várias, de várias prós e contras. Logicamente, o forjamento tem teus prós, tem teus prós, mas tem teus contras também. Metalurgia, pô, tem os prós, tem os seus contras. Então, para cada um vai ter, né? E que você tem que pensar qual aquele processo que seria mais barato o mais rápido, né? Para mim. E que me dê, né, a qualidade desejada. Eu não sou muito fã da área de processo de fabricação, né? Porque a área de processo de fabricação é algo muito, sei lá, não me chama muita atenção. Estudar muito o processo de fabricação em si. E aqui, ó, então, tem um exercício aqui, que se dê uma olhada lá, que mostra bem como é o dimensionamento dessa engrenagem aqui. Então, pessoal, a gente fecha por aqui, então, né, a disciplina, vamos dizer assim, de elementos de máquina. É, ficou faltando, né? Ficou faltando vários pontos aí. Mas eu vou deixar, então, daí o material lá, né, um drive lá com os outros materiais. Então, postem as atividades, então, até amanhã. Eu deixei até amanhã, tá? Para o pessoal que não postou. E se nós nos vermos, eu queria desejar a todos um Feliz Natal aí, um Feliz Ano Novo a todos, né? Que 2021 seja um ano diferente de 2020, né? Que a gente possa vencer essas adversidades de 2020, né? E que a gente possa, no início do ano que vem, né? Se Deus quiser, voltar ao ensino presencial aí. E então espero aí, Feliz Ano Novo, um Feliz Natal a todos. E até o ano que vem, pessoal. Beleza? Obrigada, professor. Desejamos o mesmo para você. Feliz Natal e boas festas. E se Deus quiser, ano que vem, estamos juntos de novo. Com certeza. Vamos torcer que sim. Beleza? Valeu então, pessoal. Valeu. Vou qualificar dia 18 aí agora. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.